dando continuidade aos nossos vídeos de world building, hoje nós vamos falar, finalmente, de fantasia medieval. Esse é um ponto interessante porque nós já falamos inúmeras vezes, né, de vários aspectos sobre o assunto, mas dessa vez vai ter uma ótica diferente, vai ser mais completa. Então, quando nós pensamos em fantasia medieval, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, na verdade, são aqueles mapinhas, né, que vários livros têm, alguns não têm. A gente sempre diz que é bom para o autor ter um mapa, não necessariamente ele pagar para fazer o mapa para o livro, mas de qualquer maneira, né, que tem reinos, né, e aí cada reino tem o seu palácio, que é onde mora o rei, tem o castelo onde moram os nobres, né, tem as cidades com os magistrados, os guardas, os templos, as tavernas, né, as cidades portuárias, as cidades tem junto dos rios que trabalham muito lá no mercantil, né, então você tem os ferreiros, né, as vilazinhas, as propriedades senhoriais, né, e todos são ótimos pontos para se começar uma história. A história começa, né, porque na verdade quando a gente pensa em world building, no caso da fantasia medieval, a gente tem que pensar, e nós até comentamos isso quando nós falamos no vídeo de deuses, né? A gente até pode deixar o link aqui, que é como nasceu o mundo, né? Quais são as primeiras unidades sociais. Então quando a gente imagina, né, nos baseando na nossa história, o mundo começa, né, ali com os grupos sociais fazendo caça e coleta. Então, quando tinha caça e coleta, não havia nenhuma unidade social a não ser a família, né? Então não tinha cidade, porque as pessoas iam de lugar em lugar, né? E na verdade a cidade ela surge, né, ainda com a comunidade familiar, quando você tem a criação de animais e a agricultura. Então, por quê? Porque as pessoas começam a se juntar, né, ter as suas pequenas hortas, são famílias, então elas vão crescendo em torno de um mesmo lugar, né, e isso vira uma cidade, né, que ainda é um agrupamento familiar. Então, vamos dizer que um exemplo bem interessante disso pode ser visto ali naqueles filmes, né, na história da Escócia, que você tem todo esse conceito, né, ou até da Irlanda, né, você tem o conceito do Mac, que é o filho de, né, então o MacDonald, e todos esses, ou o O'Donnell, né, que é o filho de Donald, o filho de Donald. E por quê? Porque a família teve um grande patriarca, e esse patriarca se tornou unidade, criou o nome da família, por ter se tornado importante. Ele se tornou importante por quê? Porque então de repente ele era o líder dessa cidade, né? Desse agrupamento familiar, né? Então, assim, evidente que no começo esses agrupamentos eles eram para sobrevivência, né? Então, por quê? Porque é mais fácil ter uma tribo, né, se juntando e se ajudando, do que um grupinho, uma família, uma unidade familiar, pai, mãe, filho ou filhos, né? Então, só que com a tecnologia, né, então, com a tecnologia surgindo, então você ter mais facilidade de plantar, de colher, né, de criar animais, você tem essa diferenciação, você começa a ter a cidade como um agrupamento de pessoas, e no entorno da cidade você ter as fazendas, né, as fazendas, as criações, né, e aí começa a surgir as feiras, né, que é onde as pessoas vendiam o excesso, né, do que elas tinham e compravam o que elas precisavam, que a outra pessoa tinha em excesso, né. E essas feiras fazem as cidades crescer, né,
e as famílias enriquecem, compram terras, então de repente essas famílias elas se tornam o que são hoje, né, a posição dos nobres, né, porque ele é um dono de terra, e aí é dado para ele um título, né? Nós até já falamos isso quando nós conversamos sobre títulos nobiliários, né? Então, duque, conde, marquês, barão, né? Então, de novo, a gente deixa aqui o link, ou vocês procuram na nossa lista, né? E aí você tem, e se você for considerar o elemento cidade, nós estamos falando de cidades pelo fato de elas serem as primeiras, né? As cidades elas nascem, né? Elas param em locais, né? Elas surgem em locais com facilidades. Então, até se a gente for pensar no Egito, o Egito é todo construído em relação ao Nilo. Por quê? Porque o Nilo é um rio que facilita o transporte, é um rio que facilita a agricultura. Então é a mesma coisa, as cidades vão crescer, né, junto aos rios, né, junto a cruzamentos de estradas, né, que facilitam a ida e vinda de pessoas, junto a portos, né, unidades portuárias, onde é fácil vir e mandar os navios, né, com tudo. E aí essa cidade, ou o castelo cresce para proteger a cidade, ou a cidade nasce ou cresce no entorno do castelo, exatamente porque o nobre é o cara que ele fala assim, não, tudo bem, vai ter eu tenho aqui diversas pessoas, né, diversos criadores, né, ali, vão vender as coisas, elas vão vender a coisa aqui na minha cidade, onde vai ter uma feira, onde eu posso cobrar imposto, ter todo o controle mais fácil. E aí essa cidade cria como um castelo, se torna uma unidade, né, onde se pode comprar serviços, onde se pode, né, os ferreiros são uma classe que eles nasceram e não estão parados no mesmo lugar, fora os ligados à igreja, né, ou algum nobre. Então eles iam de uma feira para outra, né, vendendo os serviços dele. A mesma coisa os oleiros, a mesma coisa lá os thatcher, né, os telheiros. Então eles meio que andavam no entorno das cidades, né, não necessariamente eles ficavam numa mesma cidade, a não ser que a cidade fosse muito grande. E essas feiras, elas surgiam, né, em datas especiais. Então, como nós mesmos comentamos, né, então, o Halloween, a Páscoa, o Natal, o início do ano, claro que não necessariamente essas eram datas de feiras, entendeu? Mas essas eram datas ligadas ao ciclo natural, né? Então, são datas muito antigas, né, vêm dos celtas. Então é muito normal que tivessem feiras, né, no começo do ano, ali próximo de maio, ou no final do ano para eles, ali perto do Halloween, né? E as cidades, por exemplo, dando um exemplo, eu vou dar um exemplo de uma cidade, por exemplo, Paris, e a gente já citou Paris mais de uma vez, né? Paris nasceu lá da tribo celta dos Parisi, que criou uma cidadezinha ali numa das ilhas do rio Sena, né? E isso mais ou menos no século III, né? Século III. E se tornou um centro comercial. Por quê? Porque era muito simples de ir e vir através do Sena, né? Aí, quando os romanos chegaram lá ali por volta do ano 52, ele transformou a cidade, passou a chamar Lutécia. Na verdade, a gente vê até a Lutécia, tem até a história do Asterix, né? Na verdade, ela chamava-se Lutécia dos Parisi, que era Lutécia da tribo dos Parisi. Os Parisi eram só. E se tornou Paris, né? Paris dos Parisi, né? E para você ver o tamanho que se tornou
na verdade eu não estou falando de hoje, né, mas Paris como um centro comercial, quer dizer, os navios, os comerciantes iam e vinham até desde Espanha, então olha de onde eles estavam vindo, né, lá da Espanha até Paris, né? Então, como a gente falou, assim, você tem as cidades mais antigas, né, como esse é o caso, que ela cresceu e se tornou um centro comercial. Tem as cidades mais novas, né, de repente às vezes junta castelos, não que você não possa ter castelos nas cidades mais antigas, mas aquela que o nobre começa a venda e a colocar a feira por causa do imposto, né? Ou de repente você tem as cidades que surgem porque elas são locais importantes, né? Locais onde se minerava metal onde se minerava rocha, local onde se achou carvão, né? Local junto quando se cortava madeira. Por quê? Porque tudo isso precisa, a pessoa que está trabalhando ali precisa de uma cidade, e essa cidade precisa, né, do resto, né, de todo o resto, então de teatro, de banhos, de uma guarda, então esse tipo de coisa, até porque ela termina sendo importante, se ela for importante, realmente para um outro reino, né, para um outro senhor que querer tomar ela, então ela precisa de dele. Fora do contexto de fantasia medieval, a gente vê isso muito nas histórias de Velho Oeste, né, que as cidades surgem, alguém achou ouro, pau, surge uma cidade. Por quê? Porque o cara que tá procurando ouro, os caras que estão procurando ouro, vão precisar de bebida, de local para dormir, né? Então uma taverna, um bar, né? Aquelas minas dançando cancan, né? Todas essas coisas que não tem nada a ver, mas é a mesma ideia. Então assim nascem todas essas cidades que eles crescem, né? Como a gente falou. Então, por exemplo, um exemplo de uma cidade que ela foi relativamente nova, mas que ela cresceu devido a isso, foi a cidade de Scarborough, né? daquela musiquinha famosa do Simon e do Garfunkel, o Scarborough Fair, né? E ela cresceu exatamente por causa da feira, né? Então, daí surgiu, você vê a cidade ali por volta de 1250, né? O rei Henrique concede os privilégios, né? E surge uma feira, essa feira dura 45 dias, olha o tamanho do negócio, né? São 45 dias de feira por ano, né? Ali por volta de agosto, né? Era uma feira que se tornou tão importante na época dela, que não só muitas pessoas da própria Inglaterra iam para Scarborough, como pessoas da Noruega, da Dinamarca e dos países bálticos. Então, olha o tamanho que se tornou a coisa, né? Como isso seria interessante para uma história, né? Então, é como a gente falou, a cidade, a gente está falando da cidade porque a cidade nasce e cresce das unidades familiares, né? Das cidades surgem os nobres, né? As pessoas que começam a ficar ricas, as plantações no entorno, né? Dessas pessoas com importância e que ganham títulos de nobreza, elas se juntam e isso se torna um reino, né? Então, se a gente for pensar até no ciclo arturiano, quando a gente pensa no ciclo arturiano, o Arthur era o rei da Inglaterra. Não, porque tinham vários outros reis pequenininhos, menorzinhos, né? E ele era só o grande rei, né? O conceito, na verdade, é um conceito muito semelhante ao que acontece no Japão medieval, né? Que você tem vários daimyos, né? Que são senhores, que na verdade são praticamente reis, né? E você tem lá o grande rei, né? Que controla todos os daimyos. Então, por que nós estamos comentando isso, né? Porque é esse ponto que você tem que considerar quando você está criando seu mundo, né? Então você fala assim, tudo bem, então aqui vai ter uma área de madeira, então aqui vai ter uma cidade, aqui vai ter uma montanha, nessa montanha
se tira a Ardósia, então aqui vai ter uma cidade. Então é nesse ponto, e aí você vai criando o seu reino e as partes importantes do seu reino, né, e os outros reinos junto a eles, né? E aí isso a gente está falando só, nem pensando em outras raças, né? Nem pensando em anões, nem pensando em orques, em elfos, só pensando né, de uma maneira geral. Então, né, você pode ter lá o reino dos orques, o reino e tudo, e você ter mais isso, mas eu acho muito importante exatamente por causa disso, porque é ali na cidade, né, que surge. Então, por exemplo, ali numa montanha tem uma mina de ouro, nessa mina de ouro surgiu uma cidade. Né? A cidade, como ela é perto de uma montanha, normalmente ela é próxima ali de dois territórios. Então, esses dois territórios vão querer brigar por essa mina de ouro, pode dar uma guerra. Né? E isso pode ser o começo da sua história. Né? Então, assim, é por isso que nós comentamos que o ponto começamos com essa do world building começando a cidade. Né? Primeiro porque ela surge antes, né, do que os reinos, e ela que dá importância. Né? Então, tanto que Paris nada tornou-se a capital da França. Né? E aí você imagina que são regiões, elas surgem em regiões ricas, né, ou vales, ou montanhas, né, com nobres, e aí então você tem os nobres no entorno, né, que são os senhores de terra, né, você tem lá o magistrado da cidade cuidando dela, ela pode criar tensões, não, a história pode ser do personagem contra uma guarda, até como é que chama aquele livro que a gente estava comentando um dia desses, Dos Pilares da Terra, né? Que é sobre a criação de uma catedral. Ela trabalha esse conceito de reino, de cidade. Você vai vendo várias pessoas trabalhando, então uma menina ajuda pro primo dela, irmão dela, irmão dela, se tornar um cavaleiro, né? Esse cavaleiro vai trabalhar para um nobre, para um rei. Então, assim, tudo isso surge do conceito. E ela é uma criadora de cabras que está ali na cidade para vender. Ela é amiga do cara que está construindo lá, o engenheiro que está construindo a catedral. Então você tem o conceito do engenheiro, como eu falei lá, do telheiro, do oleiro, do ferreiro. Então todas essas histórias, elas surgem, né? E vêm da cidade. De repente você nem precisa criar assim muito mais do que do entorno lá da sua cidade. É uma história, né? Aí é óbvio que seria interessante você já criar o reino, né, o reinado, os reinos no entorno. Eu mesmo comecei a escrever uma história que trabalhava nesse conceito, numa cidadezinha, e aí eu falei, bom, beleza. E comecei bem assim, então a cidade vai ser desse jeito, ela surgiu desse lugar por causa desse elemento, a cidade ela tem um grande templo, aí no momento que eu cheguei no templo eu tenho que trabalhar os deuses. Aí, como é que eu vou começar os deuses desde o começo? Como a gente comentou no nosso vídeo de divindades, né? Você não pode criar, eu vou criar, vai ter um deus dos guerreiros, aí um deus dos ladrões, aí um deus... Não, você tem que falar como é que os deuses começaram, né? Que é aquilo que a gente fala no outro livro. Era um deus da caçada e uma deusa da terra, que né, ali nas regiões de ideia. As regiões costeiras era uma deusa da lua e era um deus do mar. Por quê? Porque a lua trabalha as marés, então para os pescadores. Então assim, você tem que criar esse tipo de coisa, você tem que começar desde o início a sua história, assim, do início do seu mundo, né? Imaginar a história surgindo, né? Então da cidade se tornando um reino, né? ou várias unidades de senhores que se tornam nobres, né? e ver esse tipo de coisa. Então
essa é a questão que nós estamos trabalhando hoje, né, dentro do world building, que é, por isso a gente começa o world building até do início, da questão das famílias, da questão, né, de quando era caça e coleta não tinha cidade, quando começa a criação de animais e a agricultura começa a surgir as cidades, né, as tribos, as cidades e tudo isso, né, e aí você vai seguindo e criando o seu mundo e criando a sua história, né, para ser uma coisa única, que essa é a nossa ideia. Então não é eu vou copiar o Tolkien, eu vou copiar esse ou aquele, senão fica com aquela cara de falar, mano, sério, isso aqui parece um xerox mal feito de Tolkien, né? Eu falo, Deus do céu, entendeu? Então, né? Melhor você fazer como a gente, começar aqui do zero, né? Como sempre, é claro, podia continuar falando sobre o assunto durante horas, né? É um assunto que a gente só passou por cima, né? Deu só uma reladinha nele, porque a ideia é que você pesquise, você termine vendo isso, né, com mais profundidade para você criar a sua história, né? Então, se você gostou, deixe seu like, ajuda a gente muito. Repassa para aquele seu amigo que está escrevendo literatura fantástica e não sabe como começar a história dele, né? Não deixa de nos seguir, nós estamos no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, a gente está sempre postando material novo, né? Seja resenha, seja dica, seja respondendo pergunta, seja falando de livros, falando de feiras, né? Tudo para você entender de uma maneira melhor e mais ampla o mercado editorial, né? Conheça os nossos livros, né? Nós temos livros de steampunk, policial com tecnologia, terror, fantasia, então a gente vai deixar também os links aqui, né? Se você quiser os e-books, se você quiser versões impressas, você procura a gente nas redes sociais, né? A gente sempre pode mandar, conversar, ver preço, tudo, né? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, né? É um assunto que a gente gosta muito, dessa de criação, é muito legal, né? E até mais.